Ok, muito boa noite, boa tarde, bom dia a quem estiver iniciando esse, essa gravação. Esse é mais um talk aqui do nosso grupo de pesquisa em finanças digitais da UFPE. Hoje nós temos a grata honra de contar com a presença da Daniele Teixeira, da FENASBAC. Mas antes, Daniela, eu quero fazer um pequeno agradecimento às entidades que estão nos apoiando, o Centro de Informática, o Departamento de Economia, o Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, o Softex, enfim, tem um conjunto de entidades que estão dando uma força aí para a gente ir para frente. E, como eu disse, temos tido uma certa receptividade nesses encontros, e em cada um deles tem uma questão que é central, e hoje a gente quer entender um pouquinho mais essa questão da FENASBAC, porque já há algum tempo eu percebo que o Banco Central é um protagonista de inovações financeiras, o mercado financeiro brasileiro está crescendo e avançando tecnologicamente muito bem, e o reconhecimento internacional está vindo. Agora, os players que fazem com que a coisa exista e progrida são pouco referenciados, e a FENASBAC eu vejo em tudo. Então, eu queria que trazer aqui você para você dar esse testemunho dessa contribuição que essa entidade está dando. Eu descobri que tem décadas já, eu não sabia que já tinha algum tempo. E, então, nossa conversa vai ser nesse espírito, conhecer você, a sua trajetória, a FENASBAC e aquelas questões que vocês estão contribuindo muito para que o setor financeiro avance em termos tecnológicos. Então, sem mais, vamos começar com umas perguntas bem básicas, do tipo: quem é a Daniele Teixeira? Ou seja, fala da sua trajetória profissional e como você chegou na FENASBAC. Perfeito. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia quem estiver assistindo. Prazer estar aqui, prazer contribuir. Eu acho que a melhor forma de começar quem é a Daniele é dizendo que sou recifense, então, né, conterrânea aí de vocês, nasci e cresci em Recife, e eu vim para Brasília com 16 anos, assim, e aí a minha trajetória ela não é muito padrão, eu acho, para as pessoas que acabam trabalhando no setor financeiro. Eu comecei como designer, eu fiz design gráfico na faculdade, trabalhei com design por muito tempo, quase 10 anos. E uma das coisas que eu mais gostava dentro do design era a de pensar em estruturas, modelos e processos. Então, eu sempre tive essa cabeça bastante sistemática e desde muito cedo eu comecei a tentar entrar um pouco em modelo de negócio. Sempre que eu tinha oportunidade, né, eu comecei a fazer design para interface, por exemplo, ou para experiência de usuário também. E aí, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia lá e conversava com o dono da startup e tentava ajudar a montar o desenho do produto, o desenho da empresa e tal. Então, acho que eu sempre gostei bastante dessa ideia de materializar ideias no mundo real e ajudar pessoas a fazerem diferença. E aí, eu acabei entrando na FENASBAC há 6 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. 6 anos, eu acho. E eu entrei pela área de marketing, então eu comecei lá ajudando. A FENASBAC, ela é uma instituição bastante
consolidada, né? E ela tem alguns braços. Então, só para dar um contexto geral do que é a FENASBAC, né? A gente é a Federação Nacional de Associações e Servidores do Banco Central. O que quer dizer que a FENASBAC, a gente surgiu das ASBACs, que são as associações, que surgiu quase que junto do surgimento do Banco Central. Então, quando o Banco Central surgiu uma ASBAC que tinha a intenção de congregar os servidores, né? Então, clube, sabe, associação, benefícios, etc. E hoje em dia, onde tem uma sede do Banco Central, nos 10 estados que tem uma ASBAC também. Então, quando tomou essa proporção, viram que era preciso ter uma camada de governança, né? E aí surgiu a Federação Nacional das Associações. A federação, lá atrás, tem mais de 50 anos, ela surgiu também para conseguir oferecer alguns produtos financeiros para os servidores do banco. Então, você imagina que deveria ser muito estranho um servidor do Banco Central, recém-surgido, ir num Banco do Brasil para pedir um empréstimo, né? Uma coisa meio esquisita. Então, a federação acabou tomando esse papel e oferecendo alguns desses serviços financeiros, então, empréstimo, seguro, consórcio e tal, além de coordenar as associações e os clubes, né, toda essa parte. Então, depois, uns 12, 13 anos atrás, a federação criou um braço voltado para mercado, que era de consultoria, chamado Instituto Finasbac, e dentro desse instituto de consultoria, eu acabava ajudando, quando eu entrei, né, na parte de marketing, eu acabei ajudando bastante na criação dos instrumentos, enfim, coisas para a consultoria e também coisas para a federação, para os produtos financeiros. E aí, em 2017, o Banco Central tinha feito uma viagem ao Reino Unido e tinha visto um Fintech Accelerator que eles estavam fazendo. E eles voltaram para o Brasil com a ideia de tentar fazer algo parecido com aquilo, né, que ajudasse eles a ter um contato maior com as inovações, ajudasse a ter um espaço de criação, de experimentação, que não fosse tão quadradinho, tão rígido quanto o de regulador. E aí eles trouxeram essa ideia, e como a gente tem um acordo de cooperação técnica há muito tempo com o Banco Central, eles chamaram a gente para construir essa incubadora juntos. Então, a gente desenhou esse processo, esse produto em conjunto, e isso virou o Lift. Então, e aí, a partir da criação do Lift, a FENASBAC se tornou muito voltada, muito focada na parte de inovação, então a gente viu que tinha esse caminho claro e que a gente podia ajudar o regulador, e aí a gente acabou criando uma área voltada somente para inovação. E aí eu fui para essa área, fui a fundadora junto com o Rodrigo, e a gente começou a entender quais eram os próximos caminhos, como que a gente podia ajudar a criar esse ecossistema, né, e alavancar a inovação financeira para o Brasil, ajudar o Banco Central nessa missão. LIFT é Laboratório de Inovações Financeiras. E tecnológicas. E tecnológicas, perdão. Uhum. Perfeito. Então, foi quase que uma identificação de que o banco não poderia ficar longe de uma espécie de laboratório de inovação e, portanto, o braço à disposição estava ali, era a Finasbac. Então, foi nesse espírito. Porque por mais que o banco quisesse fazer, ele tem algumas limitações, né? Então, ele é o regulador, supervisor do sistema, e tende a ser mal visto se ele for diretamente em uma instituição específica. Então, ele não pode dizer, olha, vem cá, sei lá, Fintech X, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te ajudar. Ele não pode fazer isso, né? Pela natureza dele. Então, acabou que ter um parceiro, e aí a FENASBAC
como uma instituição sem fins lucrativos, que compartilha do mesmo propósito, né, desde o início, acho que foi um casamento perfeito, assim, de conseguir colocar isso em prática, conseguir se aproximar do mercado e dos inovadores e trazer essas pessoas para a conversa numa estrutura mais flexível, mais dinâmica, mais rápida, que permitisse que essas inovações não ficassem paradas, né? Então, o que a gente normalmente vê sendo feito por reguladores é sandbox. E aí, sandbox, ele tem um outro processo, né? Ele é bem mais burocrático e tem que ser, ele tem resultados muito reais, né? Eles têm impacto real, direto ali na sociedade, porque você está flexibilizando norma, você está, né, deixando alguma coisa operar de fato. E acho que o Banco Central foi muito sagaz de ter percebido que esse não era o melhor primeiro passo, né? Que era melhor começar da base, começar entendendo o que o mercado queria, para onde ele estava indo, ajudando mais informalmente nas experimentações, para depois passar para um sandbox, quando essas inovações estivessem um pouco mais maduras, tivessem uma clareza de se ela encaixa, se ela não encaixa na regulação atual, né? E quando foi que o próprio banco percebeu que essa iniciativa estava tendo relevância? Ou seja, fala um pouquinho como é que... Porque para o grande público, aparentemente, está lá a instituição, Banco Central, o regulador, alguma coisa muito conservadora que é difícil de mexer. Então, vocês surgem, mas quando é que isso começou a tomar corpo e visibilidade? Eu acho que desde a primeira edição do Lift Lab, né, que foi esse primeiro programa, a gente viu uma demanda bastante forte. Então, assim, na primeira edição, por exemplo, você tinha, além de startups, além de pessoas físicas, né, que o Lift Lab ele é voltado para pessoas físicas poderem mandar suas sugestões, suas ideias. Mas ainda assim, a gente teve projeto com Caixa, com Banrisul, com, sabe, BRB, umas empresas grandes já olharam para essa oportunidade como algo que eles queriam fazer. Mas eu acho que talvez de pico, assim, com 2 anos de projeto, lá para 2019, 2020 ficou bastante escancarado, assim. Todo mundo estava mandando um projeto para o Lift, e eu acho que os projetos foram ficando cada vez também mais interessantes e mais ousados, digamos. Né, então a gente começou a ver muito mais coisa com blockchain, com cripto, com DeFi, né, coisas bastante diferentes, assim, ali por volta de 2019, 2020. Mas desde o primeiro, acho que teve um impacto grande, assim, na sociedade. E você está mencionando 2020, um ano difícil, né? Por conta da Uhum. pandemia, deve ter sido desafiador o processo. Sim. Acho que tem uma vantagem que é, como o Lyft ele nasceu online, então a gente sempre aceitou propostas de qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Né? A única coisa que a gente quer critério é que seja um projeto que não esteja em operação, então aquele escopo específico ele precisa ser pré-operacional, precisa ser tecnológico, precisa ser inovador, e precisa ter uma pessoa física por trás. Então, a gente não aceita inscrição de empresa. Mesmo que uma empresa tenha um projeto, vai ter uma pessoa física ali bancando ele. E aí, então, eu acho que não teve um período de transição do programa do físico para o digital, sabe? Ele já estava pronto, ele já Já estava. estava pronto. Uhum. Então, acho que foi uma oportunidade para todo mundo que, em 2020, por um motivo ou por outro, estava tentando se reinventar, ou buscando oportunidades e tentando, né, criar uma própria startup, ou, enfim, usar da tecnologia para criar seu negócio, acho que conseguiu aproveitar esse movimento
bem rápido com o Lift, e a gente conseguiu também surfar nessa onda e trazer as pessoas para perto, mesmo com a distância. Eu acho super interessante esse case de vocês, Fenasbac com o Banco Central, porque ele destoa de todo o arcabouço que a gente tem no país de fazer P&D e ciência e experimentação. Ou seja, durante muito tempo, eu pertenci a esse circuito aí, eu fui presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia aqui do Estado, depois fui secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. A gente ajudou no Brasil a fomentar os fundos setoriais de setores específicos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso. Setor de energia, o Fundo Setorial de Energia, setor de telecomunicações, enfim, então povoamos o Brasil de um conjunto de instrumentos de fazer P&D. Então, a comunidade percebia que isso existia, os fomentos, os editais, e começavam a fazer propostas em parceria com a universidade ou não, as próprias empresas expandiram com a lei de inovação, enfim, foi um movimento muito interessante. Mas vocês estavam ali quietinhos e, de repente, puf, perceberam que havia uma efervescência no setor financeiro e as fintechs querendo demonstrar algo, e vocês foram uma espécie de open gateway para isso aí. É verdade, ou eu estou enganado? Eu acho que sim. Não, eu sou jovem, eu não tenho também tanto histórico assim, mas de onde eu vejo, desde a gestão do Banco Central do Ilan, né, que ele colocou a agenda BC+, na época, eu acho que tem um foco em uma cultura no Banco Central muito de inovação e de criar coisas que estejam alinhadas ao mercado, sabe? Então, acho que os programas foram criados muito nesse contexto. Você vê que o Banco Central, eu admiro muito eles, assim. Eu acho que eles têm um quadro de servidores muito bem capacitado, Isso é né? verdade. Pessoas extremamente inteligentes, muito capazes, e que têm vontade de fazer, sabe? Que querem melhorar realmente o setor financeiro. Então, para você ver, no Lift, todos os servidores do Banco Central que participam são voluntários. Então, todo mundo que participa do Lift Lab, na verdade, é voluntário. A gente faz como voluntário, o Banco Central faz como voluntário, os parceiros de tecnologia também. Então, você junta um monte de gente que está querendo ver a coisa acontecer, querendo fomentar a inovação, fomentar a tecnologia, em um país que precisa disso, né? E aí eu acho que isso é muito bem recebido, sabe? E como tem essa triangulação que, na minha visão, é perfeita, com, com a Fenasbac, a gente consegue fazer com que isso seja ágil, rápido. E aí, como as pessoas estão ali porque são voluntárias, a gente consegue ter essas regras um pouco mais flexíveis para fomentar a inovação. Você não precisa de um super edital, de uma licitação, de coisas, instrumentos que acabam deixando um pouquinho mais engessado. Então, acho que isso tudo contribui, sabe? E a partir do momento que você tem algumas pessoas engajadas em cada um desses lados, e começa a girar essa roda, daqui a pouco ela está girando praticamente sozinha. Então, a gente tem visto um crescimento muito grande e cada vez mais pessoas querendo se juntar, mesmo sabendo que elas estão ali como voluntárias. Porque eu acho que o que a gente tira de aprendizado e de propósito mesmo dali é melhor do que dinheiro, sabe? Interessante, muito interessante. Então, já que a gente está falando tanto do Lift Lab, fala um pouquinho para a gente aí das iniciativas. Eu anotei aqui Lift Learning, Lift Challenge e Lift Day. Isso. Acompanhei alguns vídeos, mas fala um pouquinho para o público aqui. Legal.
Então, quando a gente criou o Lift Lab, que era só Lift, e a ideia dessa criação foi que o Banco Central costuma usar, a gente usa também uma jornada de maturidade tecnológica, que foi ali criada pela NASA, e aí com adaptação a gente acaba usando para startups. E a gente tem tentado compor essa jornada inteira. Então, existia um gap muito grande de fomento de dinheiro mesmo acontecendo ali no espaço do Lift Lab, né, que é entre um protótipo e um protótipo funcional, algo pré-MVP. Era mais difícil, você vai num anjo, mas mesmo assim não é bem um anjo ainda, é uma coisa bem inicial. Então a gente criou o Lift Lab. Depois a gente viu a oportunidade de fomentar a base dessa cadeia. Então, como que eu faço com que as pessoas, com que o mercado tenha mão de obra qualificada para poder criar as próprias iniciativas de inovação, né, as startups, e a gente conseguir ver isso no Lift Lab. Então, a ideia foi um desenho de tripla hélice, onde a gente junta regulador, academia e iniciativa privada, e aí, com essa triangulação, a gente consegue ensinar na academia as pessoas que às vezes não têm tanto contato com o setor financeiro, ou que não sabem daquela tecnologia ali sendo usada para aquilo, mas que têm um know-how, um conhecimento bastante grande de pesquisa, né, e de tecnologia de ponta. A iniciativa privada com os seus desafios de inovação, e o regulador conseguindo olhar para isso tudo e trazer qual o ponto de vista dele, né? Quais são os interesses, os tópicos que interessam ao regulador e como que ele acha que aquela tecnologia nova, aquele modelo novo, pode impactar ou ser impactado pela regulação no futuro. Então, então, foi lançado o Lift Learning, que é esse espaço anterior ao Lift Lab, né, de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Esses dois programas estão rodando aí há alguns anos já, e em 2022, como o Banco Central tinha começado não começado, né, mas as pesquisas sobre uma CBDC, sobre uma moeda digital de Banco Central, estavam começando a tomar mais forma e algumas definições começaram a ser feitas, a gente criou uma edição especial do Lift Lab, chamada Lift Challenge, e com um tema específico. E aí, nessa edição específica de Lift Challenge, a ideia era que a gente trouxesse projetos um pouco mais maduros já. E por quê? Porque o Banco Central tinha uma pergunta muito clara, que era como o mercado quer usar, acha que pode usar uma CBDC no Brasil. Então, para isso, a gente precisava forçar essas empresas a criarem algo que estava pronto para operar, só não operando, para realmente provar que aquele modelo ali funcionaria, que precisaria ser montado daquele jeito, com aquela infraestrutura e etc. Então, o Lift Challenge aconteceu só uma edição até agora, por causa do tema específico, e essa era a ideia de maturidade dele. E aí, esse é o ecossistema Lift, de projetos, né, de programas de inovação. E aí, para dar suporte a esses programas, a gente tem outras iniciativas. Então, a gente tem o Lift Day, que é um evento que acontece todo ano, que reúne os resultados desses programas. Então, as pessoas vão lá, elas apresentam o que elas fizeram naqueles projetos, quais foram os resultados. A gente tem o Lift Papers, que é a revista, que consolida também esses resultados e devolve isso ao público geral, né? Então, todo projeto que passa pelo Lift, ele vai fazer um sumário executivo, um relatório técnico, porque a gente acha que é importante colocar isso no papel e pensar na fundamentação teórica e sabe, estruturar isso. E esse relatório ele é publicado na revista, que também sai uma vez por ano. E a gente tem iniciativas parecidas com essa aqui, que é o Lift Talks, que a gente junta
ele acontece mais espalhado. A gente fez quinzenalmente durante a pandemia, porque, né, tinha muita demanda, as pessoas queriam assistir muitas coisas online. Então, a gente acabava juntando alguém do Banco Central, alguém de mercado, para falar sobre temas que estavam muito em alta, né, que as pessoas tinham bastante dúvida. A gente falou sobre Pix, Open Finance, Drex, blockchain, computação quântica, teve de tudo, assim. E vez ou outra a gente ainda volta para falar, um pouco menos frequente agora, mas sempre que tem um assunto a gente também tem esse canal. E, bom, de iniciativas Lift é isso. E aí a Fenasbac viu, então, esse roadmap, né, essa jornada de inovação de pesquisa básica até pré-operação sendo bem suprida pelos programas, mas a gente queria continuar acompanhando esses projetos, porque a gente via vários desses projetos com muito potencial pós-lift, formando suas startups, né, indo para o mercado, e a gente achava que ainda tinha como a gente ajudar essas empresas a se formarem. Porque o foco do Lift acaba sendo muito mais de tecnologia e regulação, né? E a gente queria olhar também para modelos de negócio e para mercado. Então, a gente criou o nosso programa de aceleração chamado Next, que é da Fenasbac, mas a gente tem o prazer de ter várias startups que já passaram por um desses outros programas participando com a gente. E aí a ideia, inclusive que Edmilson, da Love Crypto, que fez o Lift Lab e agora está no Next. E a ideia é a gente olhar mais para o mercado, mais para o próximo passo mesmo na jornada dessas startups, ajudar com venture capital, ajudar com produto em si, com mercado, enfim, todas as áreas que circundam ali a vida da startup. O que é interessante é que vocês fizeram toda essa montagem, esse desenho, e os incentivos eram meramente de reputação, ou seja, eu estou certo ou não? Ou seja, não havia nenhum funding, nada que atraísse essas empresas, simplesmente tinha os cases, os desafios, e as empresas chegaram. É verdade assim mesmo? Então, foi tudo Basicamente. Acho interessante. que, eu acho que não tem como você pagar para ter uma pessoa do Banco Central do seu lado te falando se o caminho que você está indo está certo ou não. É o melhor ou não. Uhum. Isso geralmente custa muito, muito caro se você vai contratar uma boa consultoria jurídica e ainda assim não é uma pessoa do Banco Central. Então, acho que tem essa atração natural dos programas do Lift por causa dessa presença, né? Você está diminuindo o seu risco antes de você lançar, você já está lançando algo que você sabe que está compliant ou muito perto de estar compliant. E para o Next, eu acho que foi a partir de reputação e de ver o quanto que a gente conseguia movimentar o ecossistema e realmente ajudar essas startups. E eu acho que ajuda também o fato da gente ter esse propósito muito claro e a gente tá nesse espaço especial que é a instituição sem fins lucrativos, né? A gente tá ali porque a gente realmente quer fazer. Lógico que a gente tem receita, mas o nosso foco principal não é a receita, mas sim o que a gente acredita que deve fazer. Né? Não, tranquilo. Eu me lembro muito bem, na comunidade de programação, quando surgiram os códigos abertos, alguns economistas se perguntavam: puxa, qual é o estímulo que se tem para produzir coisa de código aberto? E, e ficava evidente em seguida que era um pouco de reputação, né? Ou seja, os programadores precisavam ser reconhecidos e as entidades é que davam essa credibilidade. Então, no caso de vocês, foi semelhante, ou seja, é um Edmilson da vida apresentar uma proposta e ser legitimada pelo Banco Central é um crédito de reputação muito qualificado.
Então, vocês acertaram muito bem nesse mecanismo. E eu vou torcer para ter mais notícias do Next, né? Que eu acredito que tem muita coisa interessante e só quem vai conhecer, a não ser se vocês divulgarem, são as empresas que vão se associar a essas startups, essas iniciativas. Então, vou torcer para que isso dê certo. Mas Obrigada. vamos avançar. Eu tenho acompanhado aí os trabalhos de vocês e, principalmente, as palestras do presidente Roberto Campos Neto, que, de fato, tem sido um grande garoto propaganda disso tudo. Ele é um entusiasta das inovações, sempre fala de inovações. E, recentemente, numa palestra lá nos Estados Unidos, ele falou da agenda de inovação, que tinha algumas coisas como o PIX, a internacionalização da moeda, finanças abertas, DREX, ou seja, os 4 pilares iniciais e outras coisas que estão aí por vir, né, como inteligência artificial e monetização de dados. Então, que surpresas ou coisas que você pode divulgar estão nesse caminho aí do que o presidente Roberto apontou? Sim, do Banco Central a gente sabe tanto quanto qualquer um. Acho que tem uma inteligência no desenho do BC, né, nessa jornada de inovação, que é montar as coisas em camadas e criando essa grande infraestrutura financeira. Então, que nem você falou, começa com o Pix, a gente tem um layer para pagamentos, depois você tem uma democratização dos dados, você muda a lógica do uso de dados com Open Finance, potencialmente, né? A gente ainda não viu isso exatamente com todo o potencial que ele pode ter, mas aí depois você tem uma camada de programabilidade do como eu posso fazer pagamentos mais inteligentes ou, né, coisas intermediárias ali, juntar dados com programação, com pagamentos e etc., com a moeda. E eu acho que grande parte do potencial do Open Finance ainda não ter sido atingido, eu acho que está na inteligência artificial, acho que vai ser uma grande chave para isso. Você precisa de inteligência artificial para categorizar dados melhor, para derivar suas ofertas, né, sua inteligência a partir daqueles dados. E quando chegar esse layer de programabilidade, também você vai ter que colocar uma coisa junto da outra com inteligência artificial, acredito. Então, acho que tem se falado que é uma forma de ajudar isso a escalar, né, a parte de moeda digital, porque senão você vai ter dificuldade em rodar tantos pagamentos, você vai ter dificuldade com a criação, a quantidade de smart contracts, acho que vai ter uma camada de inteligência artificial bem importante ali. Mas eu acho que ela ainda está um pouco inicial, talvez. Eu até trouxe essa pergunta para o Roberto Campos no Encontro Drex no ano passado, de se o BC pretendia criar grupos de trabalho ou participar ativamente de uma regulação nesse sentido para a IA. Eu acho que eles estão abertos, mas ainda não vi nenhum passo concreto, né? Acho que não tem ainda a iniciativa em si, mas eu sei que está todo mundo lá olhando para esse lado também. A outra coisa que ainda está um pouco inicial, talvez, é a questão do transfronteiriço. Isso é um problema complexo, né? Ele envolve mais de um país e regulações diferentes e toda
tem impacto grande na economia, em contas nacionais e, enfim, várias coisas. Mas eu acho que é uma coisa que o pessoal do banco, a área de câmbio do banco, tem olhado bastante também. Inclusive, dentro do contexto de Lift Lab, sempre são projetos que interessam o pessoal de lá. Mas eu ainda não sei, acho que ainda não chegaram numa resposta, né? É complexo, é difícil. E o outro que você falou era qual? O Foi último? São PIX, internacionalização da moeda, com essa transfronteiriço que você falou, Open Finance e o Drex. Acho que eu passei por todos. Você tinha falado de monetização dos dados. São os dois É, próximos, IA e é. monetização de dados. Eu acho que no mercado eu ainda não tenho visto nada concreto o suficiente, sabe? Acho que ainda tem muito espaço para crescer. Eu realmente não vi um modelo de negócio que me parecesse disruptivo e que parasse de pé. Mas, enfim, é uma coisa que eu também estou curiosa para ver, sinceramente. Eu vou dar um de enxerido aqui, dizer o seguinte, até aproveitando uma matéria que saiu hoje do Neofeed, que é um site que, não sei se você conhece, neofeed.com.br. Então, tem uma matéria muito interessante falando, o título é bem provocativo, né? B3 na mira, 2 pontos. Os concorrentes avançam por todos os lados para tentar acabar com o seu reinado. Ou seja, a matéria é interessante porque mostra que a concorrência no Brasil, no setor financeiro, está aumentando muito. Mas tem um lado positivo que é aumentar o tamanho do mercado com essa chegada desses novos players. E aí os autores do artigo fazem um contraste das bolsas da New York Exchange e a Nasdaq. Tem 3.500 bolsas, empresas listadas contra 386 na B3. Então, a diferença é muito grande, o que implica dizer que ainda há muita coisa para o nosso mercado crescer em termos de empresas e de volume. Eles compilaram aqui, lá nos Estados Unidos, o volume diário médio é de 380 bilhões de dólares e no Brasil 3,9. Então, só com esses dois números, a gente tem uma leitura de que é muita coisa ainda para surgir, para crescer, e, nesse sentido, essas iniciativas de inteligência artificial, monetização de dados, ainda vão crescer muito. Eu posso dar um depoimento aqui de um colega nosso da Neurotech, que foi comprada pela B3. Ele é o CEO, o Domingos, e ele é especialista em monetização de dados. Então, quando você começa a ver a varredura de coisas que eles estão trabalhando, seguros, enfim, uma enormidade de crédito. Então, quando você olha para essas coisas, percebe que, de fato, essa fronteira da monetização de dados ainda é algo muito grande para explorar. É como se a gente tivesse no início de uma corrida de ouro para conquistar. Então, eu acredito que esses pilares ainda vão se solidificar, do ponto de vista aí do Banco Central, mas tem que haver um certo estímulo da sociedade para que isso aconteça. Né? Eu creio que vocês tiveram muito sucesso em função do fato que
nós estávamos aproveitando uma onda de crescimento das fintechs, elas precisavam ter legitimação, vocês criaram o espaço, e essas outras coisas que estão por vir certamente farão com que vocês e o Banco Central abram mais oportunidades, abram mais iniciativas de florescimento para isso. E se o próximo presidente do Banco Central for tão ousado, né? Isso tá... Eu concordo, acho que tem um movimento muito legal de convergência também entre os reguladores. Então, em vez de cada um estar só na sua caixinha, quando você traz dados e você traz tokenização, por exemplo, você junta os dois mundos. Então, a gente vê Banco Central e CVM conversando muito, né? Os dois estão juntos num contexto de DREX, de piloto. A CVM tem estudado bastante o tema, tem dado suas opiniões, e eu acho que parte dessa tendência de descentralização e de mais concorrência também está indo para o lado de valores mobiliários, né? Então, se vê bastante coisa, bolsas OTC, né, outros tipos de mercados tokenizados ali de empresas começando a surgir, e isso com certeza gera uma concorrência. Eu acho que o que o regulador tem de desafio é manter a segurança do sistema, né, apesar dessa dispersão, manter o compliance, e, enfim, olhar, realmente fazer o papel dele de supervisão para ver se as coisas estão correndo bem. Mas eu acho que é um movimento super benéfico para todo mundo, sabe? E eu acho que ele tende a aumentar também. Ainda mais pós-Drex e pós você ter uma estrutura centralizada, mas não centralizada, né? Mas que todos os ativos financeiros e imobiliários estejam registrados no mesmo lugar. Eu acho que isso facilita até para uma barreira diminuir uma barreira de entrada para outros players que estão surgindo agora. Em vez de você ter vários sistemas legados que são super custosos, difíceis, etc., você colocar isso na blockchain facilita muito, muito, muito para quem está chegando aí. Perfeito. Eu ouvi na imprensa, eu queria saber se você tem conhecimento de um hub internacional que vocês estão lançando dentro do G20. Conta para a gente que iniciativa é essa aí. Legal. Esse ano o Brasil está sediando o G20, né? E dentro do G20 existem algumas iniciativas. Uma dessas iniciativas é a Tech Sprint, que a gente teve lançamento na semana passada. A Tech Sprint é uma competição que acontece todo ano no país sediado, que cedia o G20. Então, esse ano a gente tem como tema sustentabilidade, finanças sustentáveis e coisas para a sustentabilidade. Então, o Banco Central elencou algumas verticais, alguns desafios que ele vê. Então, em questão de rastreabilidade, em questão de tokenização, sabe, consumo energético, esse tipo de coisa. Então, você tem alguns desafios ali, e o Tech Sprint é uma competição, como se fosse um hackathon longo. Então, as pessoas podem já se inscrever, elas vão poder, durante o mês de maio, se inscrever nesse desafio, colocar uma solução delas, uma proposta. As propostas que forem selecionadas vão ter um período aí para serem desenvolvidas, e ao final vai ter um julgamento e uma seleção das melhores propostas que vão ser premiadas. Então, acho que sustentabilidade é um dos pilares da agenda BC Hash, né? Então, é algo importante, é algo que o Brasil tem muito lugar de fala e credibilidade. Então, acho que é uma super oportunidade para startups, para inovadores
criarem soluções para a área e, de repente, essas soluções serem exportadas para o mundo, sabe? Eu vejo muito assim. Eu acho que o Brasil é bastante sustentável comparado com outros lugares, e acho que a gente tem a oportunidade e a capacidade de criar soluções que outros países possam usar. E aí esse é o palco perfeito para você ter esse spotlight mundial, né, na competição. E além da TechSprint, a gente tem um grupo de discussões que está trazendo vários temas para startups, para inovadores e para as empresas do setor. Estão falando sobre tokenização, sobre CBDC, sobre sustentabilidade, tem várias e várias temáticas ali. E a ideia é trazer esses assuntos para a mesa num grupo mais amplo, sabe? Então, essas são duas iniciativas que a gente tem ajudado a tocar dentro do G20. Daniela, no nosso próximo toque em maio, nós vamos ter aqui o Ricardo Paixão, que criou o CRIA, Centro de Regulação e Inovação Aplicada. O que vocês estão desenvolvendo em termos de novas regulações, se é que existe essa área aí, porque a gente está lidando com ativos diferenciados. Você propriamente falou de tokenização, alguma coisa diz muito respeito à CVM, mas tem alguma novidade, né, em termos da atuação de vocês ou da CVM que você possa falar para a gente? Não, nada que não seja público. Uhum. O Banco Central, a gente não faz regulação na Fenasbac, mas o Banco Central continua tendo seus espaços de discussão. O espaço do piloto do Drex é um espaço recorrente desse tipo de discussão, mas eu não tenho conhecimento de nada diferente, nada novo que já não esteja público, assim. Certo. Não, era só uma indagação, porque eu tenho percebido muitas discussões na CVM, ou seja, tem vários grupos de ação, novas leis estão surgindo, e o Congresso também tem sido ativo nisso. Então, eu me lembrei disso para ver se haveria alguma novidade, e eu acho que você também está com o mesmo pensamento meu, ou seja, se não está no debate público, é porque não tem mesmo nada. De vez em quando o BC coloca alguma consulta pública, né? Tem as discussões que acontecem dentro dos laboratórios, aqueles temas que a gente já comentou, então continuam acontecendo, PIX, Open Finance, Drex, tem tido mais conversas sobre inteligência artificial também, sobre sustentabilidade, acho que são os temas que têm sido recorrentes e que estão rodando aí por todos os reguladores. Perfeito. Eu queria aproveitar esses últimos, já estamos no caminho para uma hora aqui do toque. O que a gente pode ouvir de você sobre o Drex? Porque a gente soube que houve um adiamento das etapas que estavam em curso, e segundo foi comunicado, é por conta de questões de privacidade, desafios que não foram vencidos. Enfim, você tem alguma coisa a adicionar nessa linha de ação? Sempre
sempre foram os temas que o Banco Central já sabia desde o início, né? Que eram os desafios, aquela tríade impossível. Continuam sendo os desafios. O Banco Central e todas as instituições que estão dentro do piloto do Drex têm trabalhado para tentar resolver, mas não é fácil. Acho que o BC fez uma escolha por tentar usar uma infraestrutura EVM compatible, né? Com a intenção ali de compatibilidade, de algo mais aberto, mais escalável também. E eu acho que essa é uma escolha, e é uma escolha boa, por um lado, por outro, ela traz esse desafio, né? Seria muito mais fácil se fosse algo centralizado, fechadinho ali e tal, mas não era essa a proposta. Então, continua tendo essa dificuldade, e aí por isso que tem esse atraso. O que a gente está fazendo, e aí isso é uma novidade, a gente fechou agora um ciclo de Lift Learning que vai se voltar muito para uma parte desse problema. Então, a gente vai estudar interoperabilidade entre a rede Drex com as redes públicas. Qual que é a ideia aqui? Testar e tentar entender quais Edmilson gostou. para interoperar, mantendo segurança e mantendo privacidade. Né? Então, e isso vai ser importante tanto quando precisar se conectar com ativos que estão em outras redes, quanto, por exemplo, simplesmente para a rede operar, se ela precisar de um oráculo, se ela precisar de uma bridge ou de alguma coisa, né, que não esteja dentro da própria rede. Então, acho que isso, eu estou esperançosa, eu acho que a gente deve conseguir resultados bons. Então, os testes vão muito nesse sentido. A gente está com a UFRJ nesse processo e com a Polkadot, que é uma infraestrutura já que tem alguns produtos nesse sentido, né, de pontes, e mais um parceiro que eu ainda não posso falar o nome, mas a gente está começando agora esses testes que vão até o início do ano que vem. Edmilson está fazendo uma pergunta aqui. Vai ser para quando esse ciclo do Lift Learning? A gente está começando ele agora, esse mês, e ele deve ir até março do ano que vem. Aí, Edmilson, finalmente interoperabilidade entra na agenda, não é? Mas já tomamos muito seu tempo, Daniele. Realmente foi bastante rico. Agora eu conheço um pouquinho mais da Fenasbac e vejo que ela está em boas mãos. Vocês estão cuidando bem desses desafios da inovação tecnológica, financeira e tecnológica, e pelo que você soltou aí de hints, tem muita coisa positiva para vir à frente. Você tem alguma questão a mais que gostaria de citar ou comentar? Acho que só agradecer, a conversa passou rápida, Oi. né? Obrigada pelo convite, eu fico à disposição, tanto para vocês quanto para as pessoas que assistirem. A gente é super aberto, a gente gosta de conversar, gosta de conhecer pessoas, então fiquem à vontade. E convido todo mundo a conhecer mais os programas também, se inscrever. A gente, a gente fica em Brasília, mas a gente tem uma preocupação de não focar somente no eixo Rio-São Paulo, né? Todo mundo já sabe que inovação financeira está acontecendo lá. O que a gente quer ver também é de outros lugares. E eu sei que Recife é um superpolo, tem muita coisa boa acontecendo, tem outros lugares, no norte, no sul, enfim, todos os estados do Brasil têm essa capacidade e a gente tem a oportunidade de colocar isso para acontecer acessível a todo mundo, em qualquer lugar, né? De onde quer que seja. Então,
convido a conhecerem mais e entrar em contato com a gente. Perfeito. Muito obrigado, Ané, pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho e vamos em frente. Estamos juntos. Obrigada. Nessa jornada aí de levar o Brasil para frente, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.